31 de março de 2021 do período da Covid, na primeira semana de quarentena obrigatória, aqui no estado do Espírito Santo. Eu, Rondinelli, falo aqui de Una, do Caparaó, da minha casa, para os meus queridos que estão aí em Vitória, na Grande Vitória ou nas suas cidades originais, beleza? Vamos hoje continuar uma matéria sobre economia e administração colonial. A parte de administração colonial a gente viu a aula passada e hoje a gente vai ver a parte de economia, beleza? Na verdade, nós já começamos a ver a parte de economia quando eu falei para vocês os motivos da escolha da cana-de-açúcar. Eu vou espelhar o material para vocês, aí eu só queria mostrar um negocinho. Tiveram, não sei, foi uma ou duas pessoas da V4 que entraram em contato comigo a respeito da aula de África, que falou assim: professor, você postou lá as paradas de África, qual que é o link, o resumo que o professor colocou, os exercícios que o professor colocou, mas eu queria os slides, né? Os slides o Mauro Paiva nem utilizou naquela aula porque não funcionou. O Teams dele não conseguia baixar, sacou? Mas eu consegui os slides com o Serlon, foi ele que fez os slides, e aí eu coloquei para vocês. Se você for ver, coloquei lá no seu blog. Então você vai lá no portal do aluno, e aí para aquele que estava querendo aqueles slides de história da África, que eu já havia colocado 2 videoaulas, massa de África, extras, mais a videoaula do Mauro Paiva, que serviu para todo mundo, né? Para todo o ensino médio e pré-vestibular do Darwin. Coloquei a lista de exercícios, o resumo, e coloquei também os slides do Serlon. Vou colocar aqui na sua turma. Vamos lá na V4, só para você ver lá qual é que é. E aí eu coloquei lá, ó. Eu avisei hoje também no WhatsApp de vocês, né? Hoje comemora 57 anos do golpe civil militar. Coloquei um link com um documentário maneiro, uma reportagem maneira, com muitas fotos, muitas imagens, passo a passo. Observa que é golpe civil militar, porque não é um golpe dado só pelos militares, teve uma parcela da população brasileira que naquela época apoiou. Em história geral, eu terminei feudalismo, né? Acabei Idade Média, então coloquei uma lista de exercícios sobre feudalismo, como eu havia combinado para vocês. E nós estamos terminando esse capítulo de economia e sociedade colonial, né? Que é o último capítulo da sua apostila, e já tem uma lista de exercícios aí para vocês fazerem. E aqui agora, ó, volume 1, 03, povos africanos, os slides, para aqueles que pediram os slides sobre povos africanos, está aí. Show de bola? Então, meu brother, massa. Desejo muita galinha com quiabo para ti, valeu. Os extras ajudaram muito também, tá massa. Valeu, galera. Bora lá então para nossa aula? Vamos lá. Nós paramos na aula passada nos tipos de engenho. Deixa eu pegar aqui. Voltar um pouquinho. Paramos aqui. Na aula passada, nós vimos os fatores que levaram à implantação do regime de plantation com cana-de-açúcar. Falei com vocês que plantation é um modelo de produção que se baseia no latifúndio, monocultura, mercado externo e predomínio de mão de obra escrava. Falei que o motivo da escolha de cana-de-açúcar foi experiência anterior, já cultivavam a cana nas costas da África, em ilhas da costa africana. Compatibilidade ecológica, aqui tinha terra, clima, relevo favoráveis, né, ao plantio da cana. Demanda de mão de obra gigantesca, mão de obra escrava, que inicialmente vai ser indígena, depois africana. Demanda de mercado, tinha Estados Unidos e tinha Europa, que compravam muito na época. E dinheiro para aplicar para servir de investimento dos holandeses, né? Então, se eu tenho experiência, tenho onde cultivar, tenho quem trabalha, tenho quem compra, tenho quem financia, basta apenas eu iniciar a produção. Basta apenas eu plantar. Plantations, beleza? As fazendas obrigadas eram aquelas que eram pequenas e médias propriedades de açúcar, de cana-de-açúcar, mas que não tinham um engenho propriamente dito para poder fabricar o açúcar. Então elas eram obrigadas a vender a cana que elas produziam para uma outra fazenda maior.
beleza? Aí eu até citei meu exemplo aqui. Eu tenho lavoura de café, mas eu não tenho um secador, não tenho uma, uma piladora de café. Então eu levo para as pessoas que têm para poder fazer isso para mim, beleza? E aí nós falamos dos tipos de engenho. Desses tipos de engenho, tem 3 tipos de engenho. O primeiro tipo de engenho é o engenho de trapiche. O engenho de trapiche é um engenho movido por tração animal. Nesse momento eu quero pedir aos senhores a liberdade de eu mostrar o que é um engenho. Deixa eu abrir uma página aqui, só para mostrar para vocês, porque aí fica muito fácil de você entender. Engenho de trapiche. Quando você vê, fica fácil. Calma aí que eu vou esperar para vocês, beleza? Engenho de trapiche, achei aqui. Deixa eu esperar para você agora. Começa a ficar de tarde, já começa a vir aqui as amoriçoca, soca, soca. Que não fala amoriçoca, que fala borrachinha. Os mosquitinhos chatos. Aí, ó. Esse é um engenho de trapiche. Nessa foto à direita, você vê que é um engenho movido por tração humana ou animal, beleza? Você pode ver aí que são, nessa ocasião, são uma junta de bois que vão contornando, que vão girando a roda. Observa que no meio tem os rolos e um cara que empurra a cana para que, de acordo que vai moendo, a cana vai saindo do outro lado. Sacou? Vou te mostrar uma outra imagem para você sacar o que é um engenho do trapiche. Olha esse, ó. Esse aqui mais profício, tá vendo? Nesse você vê lá a junta de bois aqui à esquerda, ó, rodando, tá bom? Tá vendo que tem 4 juntas de bois, tá? São 4 bois aqui, 4 bois aqui, são 8 bois, e o cara vai enfiando, são mols de cana dentro do engenho. E aí os rolos vão girando e o caldo vai saindo do outro lado. Então, o engenho de trapiche é um engenho movido por tração animal ou humana. Aí você fala, ou humana? É, porque também vão ter engenhos, deixa eu achar aqui para você que você vai ver daqui a pouquinho qual é que é. Vão ter engenhos que o camarada não tem dinheiro para comprar gado, para comprar boi, comprar vaca, comprar mula, então ele acaba por colocar escravos mesmo, beleza? Vai colocar gente para poder fazer a parada. Esse aqui, ó. Olha aí, ó. Esse é o outro tipo de engenho. É um engenho ou engenhoca. Esse é movido por força humana, beleza? Então, quando você fala de um trapiche, você fala de um engenho movido por tração animal. Vaca, boi, mula. Quando você fala uma engenhoca, é movida por tração humana, igual você está vendo aí. Queria que você observasse uma curiosidade. Observa que o camarada que está à esquerda, sentado, ele empurra a cana com o braço esquerdo e puxa o bagaço com o braço direito, tá vendo? Isso aí é muito bem retratado, porque a maioria das pessoas são destras, né? Tem maior habilidade com a mão direita. Então, ao empurrar com a mão esquerda, por qual motivo? Porque caso você boiasse, viajasse na maionese, tivesse algum acidente, e o seu braço, ou seus dedos, ou sua mão esquerda entrasse ali, é claro, como que são pessoas que estão movendo o engenho, você grita, os caras param de girar, volta a roda e seu dedo moído sai, beleza? Mas se você moesse o dedo ou qualquer coisa, ia ser o dedo esquerdo, não o direito. Show de bola? Já no engenho movido por tração animal, como eu te falei, esse último que eu te mostrei, ele é mais arriscado. Aí você fala por quê? Porque até você mandar o boi parar nessa aí, né? Até você mandar o boi parar, o seu braço já pode ter ido. Então é muito comum os escravos que eram destros empurrarem a cana com o braço esquerdo e terem ao alcance do braço direito um facão ou katana. Facão que serve para cortar, para que caso o seu braço comece aí, você mesmo pegue e corta. Sacou? E nós temos os engenhos reais. Engenho ou engenhoca. Vou te mostrar uma engenhoca. Engenhoca, essas aí não tem nada a ver, né? Engenhoca de cana. Aqui, ó. Você pode comprar uma, tá vendo? Olha como são as engenhocas mais modernas. Produção familiar, produção doméstica, produção para você. Você mesmo, ali, ó. Você mesmo empurra a cana aqui no meio. Você empurra a cana aqui no meio e vai girando com o braço, né?
É claro que se seu dedo começar a ir, você é doido, né? Ah, por quê? Porque é só você voltar. E se seu dedo começar a ir, a não sei que você seja um suicida de moeção de dedo, né? E tem ainda os engenhos reais, velho, que são os mais caros e os mais massas que tem. Vou colocar aqui, engenho real. Os engenhos reais são engenhos movidos por roda d'água. Esse aí, ó, do lado direito, tá vendo? Se observa que tem um fluxo d'água que já passa aqui. Então já tem um córrego que está descendo, beleza? Um rio que está descendo. Eu coloco a roda ali para aproveitar o fluxo do próprio rio, da própria correnteza. Aí esse fluxo dessa correnteza gira essa roda, que gira outra roda lá dentro, que faz os rolos moerem a cana. Esse engenho é um engenho mais caro, é um engenho de maior produtividade, mas também é um engenho que mais tem acidentes, né? Aí você fala assim, por quê? Aí um engenho de trapiche, ó, movido por tração animal. Aí você fala assim, mas por quê? Porque você imagina que se seu braço entrar ali dentro, não tem como você gritar com a água para a água parar de descer o rio, né? Esses engenhos são os que causam mais acidente, ainda mais que eles funcionam à noite também. Então os camaradas vão iluminar com lamparina, sacou? E os escravos já cansados, à noite, com pouca visibilidade, vão dar mole mesmo e o braço vai entrar. Aí você precisa de ter um facão para poder cortar o braço caso isso aconteça. Show de bola? Então não é um serviço fácil, mole de ser feito não, beleza? O Arthur está colocando que meu tio tem uma dessa, né? Engenho seria a propriedade. Vamos ver aqui qual é o cara falando aqui. Engenho seria a propriedade da terra, tipo os latifúndios, ou é a técnica? Olha só, minha querida Kelly. Kelly Testa. Eu tive uma testa lá em Aracruz. Será que vocês são parentes? Kelly, quando você fala que você é um senhor de engenho, quer dizer que você é dono de toda a propriedade. Sacou? De toda a propriedade, ou seja, você é dono da terra, é dono da fazenda, é dono da lavoura, é dono dos engenhos, você é dono de tudo. Dentro da sua fazenda tem um engenho propriamente dito, que é o lugar que se fabrica o açúcar, beleza? Então quando fala assim, eu sou um senhor de engenho, quer dizer que eu sou dono de toda a fazenda, da casa grande, da senzala, da igreja e da fábrica de açúcar. Quando eu quero falar fábrica de açúcar, eu falo engenho propriamente dito. É a próxima coisa que eu vou falar, beleza? O Camata tá colocando aqui que na casa dele também tem um desse. Massa, aqui em casa também tem um, brother. Trapiche é só com trabalho animal ou com humano também? Cara, tem trapiches com trabalho humano, como eu falei na aula. A maioria dos trapiches vão usar mulas ou vacas, bois, beleza? Mas por vezes vão ter aqueles que vão utilizar escravos. Mas a maioria é mão de obra animal. Já as engenhocas é mão de obra humana, 100%, porque é aqui ou aquele que você viu com 2 escravos só. Beleza? Show de bola? E aí, senhores, vamos para a próxima parte. Continuar espelhando aqui. As estruturas do engenho. Estruturas do engenho, então vamos lá. Trapiche, engenho tocado por tração animal ou humana. Engenhoca ou molinete. Lembra do molinete de você pescar? Você faz assim, ó. Produção por tração humana, produção familiar, produção local. E os engenhos reais são aqueles movidos por força hidráulica. São os de maior produtividade, são os mais caros e os que mais têm acidentes de trabalho também. Estruturas do engenho. Quando eu falo a casa grande, é o lugar onde o senhor mora, sacou? Aí eu peço de novo licença para os senhores para poder espelhar lá, meu camarada, a casa grande. Vamos colocar aqui uma casa grande para você sacar qual é que é. Engenho. Vou colocar aqui que você vai ver qual é que é. Aqui, ó. Essa imagem aqui mostra muito bem. Esse cachorrinho que você está vendo ao fundo é o cachorro que chegou lá de Vitória hoje para mim. Aqui em casa tem 2 pastores, né? E hoje minha mulher chegou com o cachorro da minha filha, que é um Lulu da Pomerânia. Ele enche mais o saco e late mais do que os cachorros grandes daqui. O Teteio, o Spike. Olha aí. Nessa foto à direita você vê a casa grande.
Observe que a casa grande fica numa região mais elevada da fazenda, né? Tem 2 ou 3 andares. Quase sempre esses 2 ou 3 andares, a parte de cima onde mora o senhor e a família dele. É uma região que não vai pegar os ventos que passam por baixo, os ventos que passam na casa, que passam na senzala ou no engenho de açúcar. À esquerda você vê a senzala, que é o lugar onde os escravos ficam, né? Depois, cadê? Tá faltando aí, nessa imagem que eu peguei para vocês? Ah, não, tem sim, a capela do lado esquerdo, com a cruzinha em cima, é a igreja. E você vê à direita embaixo um engenho, ó. Um engenho onde você tem ali a roda d'água, que é a força motriz, que gera a moenda, que corta, que tritura, que moe a cana e tira o caldo. A casa de purgar, a casa de fornalha, que é onde você faz o açúcar entrar em fervura, né? As caldeiras e um lugar onde você purga, que você dá o ponto do açúcar. Só para você ver como que é uma estrutura do engenho. Então vou voltar lá para nossos slides para você ver qual é que é. Quando eu falar com você então, calma aí que eu vou projetar aqui. Quando eu falo então casa grande, você sabe que é o lugar mais luxuoso do engenho, da fazenda, né? Onde você tem a casa grande, é onde mora o senhor, a família dele e os seus parentes mais próximos. A capela é o centro religioso. Normalmente a gente faz batismo, casamento, parto em 2 missas. A primeira para os brancos e a segunda para os escravos, para os pretos. A terceira é senzala. A senzala é o lugar de acomodação dos escravos. Você tem aquelas acomodações que são coletivas, né? Onde todo mundo está junto ali, é normalmente uma entrada só, onde para evitar a fuga. E você tem aquelas fazendas que são divididas em cômodos, para aqueles escravos que vão se casar e compor suas próprias famílias. E normalmente os escravos que vão se casar e compor suas próprias famílias têm que pedir autorização para mim. Então eu vou falar com ele, ó, você vai se casar, vai compor sua própria família, eu vou colocar um lugar reservado para você, que vai ser um barraquinho, um quartinho qualquer, mas para você ter sua privacidade, você vai me dever obediência total, né? Você vai ser fiel a mim 100%. Então, qualquer coisa que acontecer no meio dos escravos e você está no meio deles, você vai contar para mim. Se acontecer alguma fuga, se acontecer algum assassinato, alguma coisa aí que você soube e não contou para mim, e outra, não importa se você sabe ou não, se acontecer alguma coisa dos escravos e eu não chegar para mim, você perde sua casa, você perde sua privacidade, você vai morar no meio dos escravos na coletividade, vai todo mundo mijar, cagar e trepar junto, sacou? Tipo assim, no meio de todo mundo. É muito degradante. Então você acaba por oferecer uma possibilidade de intimidade, de ter uma família, de ter isso, aquilo, você faz o cara já se voltar contra o próprio grupo e virar um espião que vai falar, que vai contar, que vai dedurar a galera. Quando eu falo do engenho propriamente dito, eu estou falando do lugar onde se fabrica o açúcar dentro da fazenda. Então, a casa da moenda, é onde você leva a cana que vai ser moída e vai virar caldo, que vocês tomam aí em Vitória e chamam caldo de cana, que nós chamamos de garapa, mesma coisa. Aí, depois que você pega esse caldo, você leva para a casa da fornalha, onde você vai ferver esse caldo. Aí esse caldo vai fervendo, perdendo água, papapá, até que ele chega um momento que ele fica pastoso, leitoso. Se você parar ali, você tem um melaço, beleza? Que é aquele que você coloca em bolo, em queijo coalho, no churrasco, show de bola. Se você continuar fervendo, ele vai perdendo mais água, ele fica bem pastoso mesmo. Aí você leva para casa de purgar. Você joga na forma, quando ele solidifica, você corta. Sacou? Aí, se você cortar em formatos de paralelepípedos, você tem, por exemplo, um paralelepípedo, um bloquete ou um tijolo, você tem uma rapadura, beleza? Se você colocar ela para descansar num formato cilíndrico ou cônico, você tem um pão de açúcar. Aquelas partes que não tiveram formato nem de paralelepípedo, nem de cones ou cilindros, aquelas partes que quebraram, você acaba de moer e você tem o açúcar mascavo, sacou? Ah, a diferença do açúcar mascavo para a rapadura é porque a rapadura tem uma forma geométrica estabelecida, né? E o açúcar mascavo é moído. E o pão de açúcar porque ele tem um formato cilíndrico ou cônico.
E aí, no meio desse processo, aparece a cachaça. Aí você fala, por quê? Porque no meio desse processo, enquanto você está na casa da fornalha, que começa a ferver, aquele vapor d'água sobe, bate no teto. Aí aquele vapor d'água sobe, bate no teto, condensa, pinga. Pinga. Ah, e aí? E aí dizem as más línguas que foi inventado pelos escravos, né? Que muito possivelmente é de fato. Escravos que estavam a trabalhar no engenho, na fornalha, naquele fogo da porra, e aí batia lá, condensava, caía nas costas dele. Pinga. Como boa parte deles apanhavam com muita frequência, eles tinham aberturas nas costas, machucados nas costas. E quando aquilo pingava nas costas deles, ardiam. Daí, água ardente. Agora, o mais interessante é um negócio que pinga nas suas costas e arde, e aí depois você fala assim, e se cair na minha boca? Virar a linguinha e deixar cair. Eis a cachaça. Genuinamente brasileira. Destilado de cana, 100%, se ela for pura. Não esses corotes que vocês estão bebendo aí, que tem etanol, tem água sanitária, que tem... Nossa senhora, vocês são as derrotas, velho. Eu vejo alguns de vocês aí nessa lama, nesse entorno aí, bebendo esses corotes de cachaça. Pelo amor de Deus, para com isso, meu filho, para com isso. Isso não é cachaça, isso é o resto da cachaça. Isso é bebida de noia. Noia. É. Imagina um tamborzinho daquele por R$ 3, rapaz. E aí os caras bebendo aquilo, que é bebida de drogado, de noia, de cara de crack, sacou? Você vai ter uma cirrose em 7, 10 anos no máximo. Não dá nada agora porque seu fígado é bom, é novo. Bebe isso não. Até porque boa parte dos senhores não tem idade para beber. E se for beber, bebe uma cervejinha. Ah, mas você não bebe uma pinga não, Rony? Bebo. Bebo uma cachaça. Bebo uma cachaça quando vai ter um churrasco. Eu tomo uma abrideira para poder dar aquela clareada, aquela espelhada, sacou? Agora eu vou ficar invernando na cachaça? Não, vai me dar cirrose, eu vou morrer, eu vou fazer merda, sacou? Então, meu velho, tem que ter um controle sobre essa parada aí, sacou? E a sociedade da cana-de-açúcar? Rural, todo mundo mora na roça. Aristocrática, porque o poder vem daqueles que têm a posse da terra. Patriarcal, porque homens dominam. Bipolarizada, cuidado. Não quer dizer que só tem duas categorias sociais. Quer dizer que essas são as duas predominantes. Existe uma classe média, que são os feitores, os capatazes, os contadores, os carregadores, os capitães do mato. Todos esses são trabalhadores livres. Só que dentro da sociedade eles são minoria. Então, quando fala bipolarizado, é predomínio de duas categorias. Não quer dizer que não existam outras, beleza? Pouca mobilidade. Até bem pouco tempo atrás colocava que era imóvel, mas não é. Ah, por quê? Porque se tiver um caso de um branco que casou com escrava e ele teve um filho, e ele alforriou ela ou alforriou ele, ele se tornou livre, teve mobilidade. Beleza? E esses casos vão existir? Vão existir. Mercado externo, porque a maior parte é produzida para fora, e o mulato, que é um termo bastante utilizado para discussão nos últimos tempos, porque as pessoas passam a fazer uma análise historiográfica, né? Cala a boca, rapaz! Cachorrinho chato. E aí, como eu estava te falando, meu camarada, é um termo que é bastante colocado para discussão nos últimos tempos, né? Ah, por quê? Porque apesar de boa parte da população brasileira falar dele de forma normal, sem saber a origem dele, na moral, quantos brasileiros sabem a origem da maioria das palavras que eles dizem, né? E mas com o tempo a gente aprende algumas coisas. E tem algumas coisas que são colocadas como muito pejorativas, né? Se por um lado, por exemplo, é muito comum ver o mulato ou a mulata como aquele mestiço do cruzamento de brancos e pretos, né? Assim como o cruzamento de pretos e índios dá o cafuso, assim como o cruzamento de brancos e índios dá um mameluco, sacou? Que são os três principais, os três mestiços, né? O mulato ele é o principal mestiço brasileiro, com toda certeza, onde teve maior quantidade de cruzamento. Só que a origem do termo mulato é uma origem que ela é bastante depreciativa. Aí você fala por quê? Porque mulato vem de mula, né? E mula é um animal híbrido. Não que ela seja inferior, mas ela vem de seres de duas espécies diferentes, né? Ela vem de equinos com muares. Então você junta um cavalo e uma jumenta, ou uma égua e um jumento. E aí sai um burro ou uma mula.
São animais maiores, são animais de força, mas são animais estéreis. São animais utilizados para o trabalho pesado. São animais para carregar carga, sacou? Então, quando fala dessa parada de que é uma mulata, e lembra do contexto da mula, e aí você fala que são de um cruzamento de dois seres de espécies diferentes, fica pesado, né? Porque não são espécies diferentes. E quando você fala que é um animal híbrido, que não dá seres férteis, no nosso caso isso não se encaixa, porque vamos ser férteis porque somos da mesma espécie. E o outro detalhe, quando fala de mula, não só porque é para carregar peso, para fazer serviço pesado, mas a maior parte das tropas de mulas, né, que tinham os tropeiros que conduziam as mulas para transportar as mercadorias de um lado para outro, esses camaradas, as mulas eram utilizadas, meu velho, também como sexo. Aí você fala, como é que é, Ronde? Também como sexo? Velho, os camaradas vão utilizar as mulas como parceiras sexuais, é zoofilia. Então, tipo assim, é aquela que você pega e usa a hora que você quer. É aquela que você pega e você pode ter o sexo com ela que você quiser, porque ela é infértil, ela não vai ter um filho. Nós sabemos que ela vai ter. Mas, tipo, igual a mula não tem filho, você abandona, porque essa também não tem filho. Ou ainda de que é para poder fazer um serviço pesado. De qualquer forma, isso é bastante pejorativo. Mas eu tive uma situação um tempo atrás, uma situação dentro de um boteco. Estava eu lá num bar tomando uma gelada e chegaram alguns ex-alunos meus, né? E dentre esses ex-alunos tinha duas meninas que fizeram história. E teve um camarada do bar, um coroa, que foi lá e utilizou o termo mulata. Uma menina de fato era mestiça, era mulata. E aí ele, você aí mulata, não sei o que lá, caralho, ela descascou ele, mas descascou ele mesmo, de cima embaixo, né? E depois que ela falou, explicou tudo isso que eu acabei de explicar, de que é um termo pejorativo, que vem de mula, que vem de seres híbridos, de que é feito para carga, que é para ser explorado sexualmente, e é isso, blá blá blá. Aí eu falei com ela depois assim, ó, eu concordo plenamente que você explane, você ensine ou passe para os outros da onde que vem o termo, né? Mas o tom com que você falou com o camarada é diferenciado, né? Aí você fala, por quê? Porque aquele senhor nunca ouviu uma explicação dessa na vida dele. Então, se ele nunca ouviu uma explicação dessa na vida dele, ele pensar uma coisa dessa é bastante diferenciado. Então, não estou falando para você não falar. Mas agora que você sabe, para você saber como que você passa para os outros, né? Da onde que vem a origem. E não se sentir inferior quando alguém falar. Saber explicar com tranquilidade. A gente não muda as coisas a tapa. A gente muda as coisas com tranquilidade. A gente muda as coisas com explicação sincera. Sacou? Como eu te falei, a maior parte das pessoas que usam a palavra mulata, a maioria das que eu conheço, pelo menos, não pensam que vem de uma mula, vem de um jumento com a égua, de que foi feito para poder trepar, de que foi feito para poder trabalhar pesado. Mas quando você explica a origem, eu tenho certeza que elas passam a entender. Sacou? Ou pelo menos vão pensar nisso. Se elas vão mudar ou não, já são outros 500. Não condeno a minha ex-aluna por ter falado, porque ela era uma mestiça, uma mulata, porque ela se sentiu ofendida e ela quis dar a explicação dela. A grande parada é a forma com que a gente faz o conhecimento ser passado e ser aceito. É isso. E nossa aula vai até, faltam mais 10 minutos, e aí nós temos agora, meu velho, o escravismo nessa economia colonial. Por quais motivos vão escolher a escravidão indígena, a escravidão africana? Bem, inicialmente vão utilizar a escravidão indígena porque era a mão de obra que tinha aqui. Inclusive porque os espanhóis escravizaram, incas mais astecas, escravizaram, entre aspas. Hein? Por quê? Porque não é escravizaram, é servidão coletiva, é mita, encomienda. Ele não pode ser vendido ou comprado, beleza? Mas o indígena foi utilizado como trabalho compulsório escravo inicialmente. E por que ele não durou muito tempo? Por vários motivos. Primeiro, porque a Igreja Católica e a coroa portuguesa falavam que eles não poderiam ser escravizados. A justificativa, antes de falar tudo, tá? Já vou falar a resposta final. A justificativa é da coroa.
Vender índio, tem como? Não. Ganhar dinheiro com índio, tem como? Não. Ah, por quê? Porque tem milhões aqui. Tem como fiscalizar? Não. O cara que é um índio, ele pega ali, traz para a lavoura dele e já era. A coroa portuguesa não ganhava dinheiro com cana-de-açúcar, ela ganhava dinheiro vendendo a mão de obra. Não é a coroa portuguesa que planta cana. São os colonos, ela ganha 20% em cima, sacou? Então, quando ela proíbe a escravidão indígena, que era de fácil acesso, e impõe a escravidão africana, não tem africanos aqui, você vai ter que comprar só dela. É aí que ela ganha dinheiro. Mas ela precisa de uma justificativa ideológica. Ela não pode chegar assim para os colonos e falar: aí, você não pode escravizar os indígenas porque eu não tenho lucro com eles. E você tem que escravizar os africanos porque eu tenho lucro com eles. Os caras não iam aceitar, velho. Ou ia ter uma resistência muito maior. E aí entram as justificativas. As boas e velhas justificativas. Igual você vê no imperialismo, o cara falar que é uma justificativa filantrópica, humanitária, de levar o progresso, a humanidade, aos atrasados irmãos africanos e asiáticos, sem esperar nada em troca. Blá, 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 blá. Pois é a mesma coisa aqui. Não, os indígenas são seres puros e possuem alma. No primeiro contato com os europeus cristianizados, eles se converteram pacificamente e passaram a seguir a nossa religião. Fake, caô. Nenhum indígena adulto se converteu. Cavalo velho não aprende truque novo. Quem vai aprender e vai ser cristianizado vai ser a geração dos piás, dos molequinhos. Esses vão começar desde molequinho, aprender o português, aprender o cristianismo, e daí pra frente rola. Agora, com a galera da hora, com os adultos da hora, adultos e velhos, vai não. Ah, mas o africano? Ah, o africano não tem alma. Inicialmente, a Igreja Católica falou que o africano não tinha alma, que ele era um animalis vocalis, animal com voz, ser desprovido de alma, espírito. Portanto, poderia ser escravizado. Com o tempo, a Igreja afirma que não, dá uma alma para ele. Não, o africano tem alma sim. A Igreja vai dar uma alma para os povos da África. E fala que eles têm alma. Só que eles cometeram tanto pecado ao longo da vida, com atos canibais, poligamia, politeísmo, que é a mesma coisa que os índios do Brasil faziam. Eles cometeram tanto isso que eles deveriam, meu camarada, sofrer. E esse sofrimento deveria vir através da escravidão. Sacou? Então, meu brother, essa é uma justificativa para eles serem escravos. Tô com a internet ligada aqui, meu velho. Faltam mais uns 10 minutos. Isso não, você fala acabar que eu fui acabar. Beleza, então, show de bola. Vamos instalar uma televisãozinha de leve aqui no quarto do meu paps. Aí meu cunhado veio aqui falar que horas que eu vou acabar para poder furar a parede. Essas aulas online são massa, né? Enfim. Mas eles cometeram tanto pecado ao longo da vida que eles têm que sofrer para redimir os pecados e serem salvos. Beleza? Outra justificativa era o alto índice de mortalidade. Essa é real. Aí você fala, por quê? Porque os índios morriam mesmo. Como o padre Antonil falava, morriam como moscas. Eu escravizo 100 índios e dou um espirro, morre os 100. Os africanos já tinham contato com os europeus há mais tempo. Então, meu camarada, você tem uma imunidade muito maior. Experiência dos africanos com a escravidão. Isso é verdade. Ó, antes de falar isso, quero falar uma outra verdade. Essa parada de que os índios não se adaptaram à escravidão e os africanos se adaptaram, isso é balela. Nenhum ser humano se adapta à escravidão. Nem os animais, velho. Eles fazem porque eles são obrigados ou apanham. Eu falei com o pessoal das últimas 2 turmas que eu dei aula agora, na V1 e na V2, que aqui em casa tinha um burro. E aí, tipo assim, quando eu estava estudando, eu ia com um burro para poder ir para a escola, eu levava o leite, eu ia com um burro na carroça. E aí, quando eu entrava de férias, o burro também entrava de férias, porque outras pessoas levavam o leite, né? E naquela época eu ficava de férias 45 dias, 2 meses, né? E o burro também. E o burro engordava, ficava bonitão, bonito, tal e coisa. Quando eu voltava à aula, cadê que o burro queria voltar a trabalhar? Queria não, filho. Mordia, não deixava pegar, dava coice, corria atrás da gente, virava o demônio.
Para poder pegar ele e colocar ele na carroça de novo, você tinha que arrebentar ele na porrada. E não era coisa que eu fazia, outros faziam. Tipo assim, não, tem que trabalhar, tá aqui isso e aquilo, sacou? O que eu tô querendo dizer, velho? Além dos maltratos que acontecem em animais que vão fazer puxar carga. Não gostam. Se animais não gostam, pessoas vão gostar. Não gostam. Aí o camarada vai e fala que um é mais adaptado, o outro não é. Vai se ferrar. Ninguém é adaptado à escravidão. Agora, os indígenas eram acostumados com a escravidão no Brasil? Não. Nenhuma tribo indígena escravizava a outra. Ah, os africanos já escravizavam os outros? Já. Então, eu já vi isso acontecer lá. E eu nunca vi isso acontecer aqui. Não quer dizer que eu sou menos adaptado, mais adaptado. Pode crer? A outra coisa que fala a respeito de técnica. De fato, os indígenas brasileiros, os homens não trabalhavam na lavoura, eram as mulheres. E no mundo africano eram os homens. Então, fica mais fácil. Falta de adaptação ao tempo e às rotinas pré-estabelecidas. Isso aí, ó. Cuidado. Indígena não tem tempo para poder acordar, para poder ir caçar, para poder pescar, para poder coletar, contado no relógio. Ele tem de acordo com o momento da natureza. Qual que é o melhor momento de caçar? O melhor momento de caçar é quando entardece, boquinha da noite, ou ao amanhecer. Sacou? De pescar, a maioria é dessa forma. E o dia inteiro? Você acha que vai sair de dia com sol quente, você vai pro meio da mata e vai ter um montão de bicho aí, cara? Eles estão tudo intocados por causa do sol, cara. Nós que somos seres humanos que ficamos nesse sol da porra trabalhando. Cala a boca, pai! Maus tratos aos animais. E aí? Os africanos já trabalhavam na rotina, né? Se tem lavoura, tem isso e aquilo, ficam mais tempo durante o dia trabalhando. Mas se eu fosse resumir, voltando à primeira frase, simplesmente escolheu a escravidão africana porque essa dá lucro e a escravidão indígena não. Além do fato de que os indígenas fogem e morrem muito mais facilmente e os africanos não. Na próxima aula, a gente começa, meu velho, com os tumbeiros com tráfico negreiro. Espero que tenham gostado da aula. Vamos ver aqui as dúvidas que tem antes que vocês me xinguem antes de ir embora. Esse cachorro é um pinche disfarçado de Lulu da Pomerânia. Não, não. É um Lulu. Ele é uma teteia. É um Spitz. Spitz alemão. Sacou? Lulu fica muito frufru. É um Spitz. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Até semana que vem. Bom final de tarde. Bom fim de semana. Beijo pra vocês. Muito obrigado por tudo. Até mais. Tchau.